Boa noite. Vamos dar início à nossa sessão da noite. Então, declaro aberta a 14ª sessão ordinária relativa ao 197º ano acadêmico. Em primeiro lugar, gostaria de botar para avaliação a aprovação ou não da ata da 8ª sessão ordinária do dia 7 de maio desse corrente ano. Algum comentário? Não. Então, eu considero aprovada a ata. Quero cumprimentar a senhora acadêmica, os senhores acadêmicos, o nosso secretário-geral, Maurício Magalhães, ao acadêmico Zé Horácio Abudib, que está coordenando os trabalhos de hoje, e tenho algumas informações. Primeiro, como devem ter notado, o som é um som novo. Ainda está em fase de experimentação, ainda estamos tendo algum problema com o som, mas, de qualquer forma, ganhamos um som novo da Associação Goiânia de Medicina, através do acadêmico Valdemar Naves do Amaral, e estamos tentando melhorar o som. Vamos ver se terça-feira, no aniversário, o som estará melhor ainda. Um outro comunicado é o Marcos, que vocês estão cumprimentando, é o neto da dona Marlene e do senhor Ivanhoé. O Marcos é o nosso novo fotógrafo, está aqui para nos ajudar. Seja bem-vindo, Marcos. Contamos com muitas fotografias. No último final de semana de agosto, dia 28 e 29, nós teremos um encontro com a Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, e várias outras academias vão participar a respeito do ensino médico. Será lá em Porto Alegre. Seria muito bom se os acadêmicos fossem, porque nós vamos discutir temas do ensino médico que são muito atuais. É o último final de semana de agosto, dia 28, sexta-feira à noite. Depois teremos um coquetel e um jantar, e no sábado de manhã será seguido por um churrasco. Então, espero a presença maciça de acadêmicos no Rio Grande do Sul, ao menos para o churrasco. Também quero lembrar a todos que terça-feira teremos o nosso aniversário, 197 anos, e é importante a presença de todos os acadêmicos. E nesse aniversário teremos algo novo. Todos os acadêmicos ganharão uma medalha comemorativa aos 197 anos. Uma medalha que foi idealizada pela diretoria, mas é um presente do acadêmico Roberto Calil. Então, será distribuída nesse dia. Passarei a palavra ao nosso secretário-geral, que, utilizando o novo som, irá fazer as comunicações da secretaria. Alô? Alô? Estão me ouvindo? Bom, excelentíssimo presidente, Antônio Egídio Nardi, o acadêmico também, José Horácio Abudib, senhoras e senhores, a todos os convidados. Bom, o nosso relatório da secretaria dessa semana, hoje é dia 25 de junho, Bom, no dia 20 de junho foi realizado o simpósio de Medicina no Brasil, o futuro da medicina do Brasil, cenário atual e soluções,
com a participação dos acadêmicos Antônio Egídio Nardi, Valdemar Naves do Amaral e Marcelo Morales, lá em Goiânia. Também o acadêmico Gilberto Schwartzman foi agraciado com a medalha Raquel de Queiroz, da Academia Brasileira de Letras, por relevantes serviços prestados, e a entrega será no dia 23 de julho de 2026, lá na sede da Academia, às 20 horas. Também o acadêmico Valdemar Naves do Amaral promoveu uma reunião sobre o burnout e a residência médica no Brasil, dia 19 de junho de 2026, com a presença do acadêmico, presidente acadêmico Antônio Egídio Nardi, também lá em Goiânia. Também o presidente acadêmico Antônio Egídio Nardi participou do programa Roberto W. Entrevista, onde ele falou sobre a saúde mental no Brasil. Esse programa foi ao ar ontem e eu acredito que todos podem ter acesso através da Globoplay. Também o presidente Antônio Egídio Nardi proferirá a conferência entre a produtividade e o bem-estar, desafios da saúde mental na carreira acadêmica, no dia 2 de julho de 2026. Também no dia 2 de julho, às 16 horas, nós teremos a sessão da secção de Ciências Aplicadas, Longevidade, Bases Biológicas, Cuidado Clínico e Saúde Mental, que é coordenada pelo acadêmico Vanderlei de Souza, aqui na academia. E lembrando, já para os senhores colocarem nas suas agendas, dia 9 de julho, às 17 horas, durante o chá acadêmico, nós teremos mais uma edição do Rio Art Festival 2026. É a terceira vez que nós temos esse festival aqui na academia, e trata-se de um evento de altíssima qualidade, com musicistas internacionais, e são todos muito bem-vindos, dia 9 de julho, às 17 horas. É isso, o relatório, presidente. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Maurício Magalhães. Obrigado, acadêmico Maurício Magalhães, nosso secretário-geral. E abro a palavra à senhora acadêmica, senhores acadêmicos. Alguém quer fazer uso da palavra? Não tendo ninguém queira fazer uso da palavra, passo a coordenação dos trabalhos da noite ao acadêmico José Horácio Abudib para conduzir. Obrigado. Bem, nós vamos agora ouvir o meu querido amigo, meu colega no curso do Pitangui, amigo da vida inteira, e que, numa fase já mais madura da vida, se tornou um grande pesquisador do assunto de célula-tronco. Tem livro aqui, que ele acabou de me presentear, a esse respeito. Então, Marco Aurélio Pelon, por favor, nos fale aí o que você tem a nos encantar sobre célula-tronco. Queria agradecer o grande amigo Zé Horácio e a todos os membros da academia pelo convite. E eu fui convidado para falar sobre atualidade sobre a célula-tronco. Então, eu vou falar exatamente sobre a desmistificação da célula-tronco, da maneira como ela é interpretada hoje em dia. Eu tenho alguns conflitos de interesse. O tecido adiposo, quando os anatomistas viram o tecido adiposo pela primeira vez, eles classificaram como um tecido protetor, termorregulador, reserva de energia para o corpo, e eles, na cabeça deles, desempenhavam um papel secundário, uma função local, e não tinha muito papel no metabolismo humano. Mas, na verdade, não era só isso. Na verdade, o tecido adiposo ele é um órgão, funciona como um órgão, e é realmente um órgão, é o maior órgão que a gente tem no corpo, com atividade endócrina, sistêmica e local, intimamente ligado à microcirculação e aos sistemas nervosos sensorial e simpático. E, entre outras funções, também participa da regeneração de tecido. Por isso que ele é utilizado na medicina regenerativa. E é por isso que também ele está presente em todas essas unidades metabólicas, inclusive na medula óssea. Se você tem gordura dentro da medula óssea, não é para ela proteger, não é para ela gerar calor. Ela tem uma função
do pré, aquelas células que vão se formar, aquelas células hematopoéticas que vão se formar na medula óssea, elas são diferenciadas de um pré-adipócito. Então, o nicho celular, o nicho adiposo, ele é composto de várias células, mas o adipócito ele é o maior de todas elas, ele é de 100 a 200 vezes maior do que as demais células do tecido adiposo. Então, parece que ele predomina, mas ele não predomina, ele é apenas 20% das células do tecido adiposo. Essa quantidade enorme de células que compõem o tecido adiposo funcionam como uma orquestra. Elas se intercomunicam e fazem um trabalho metabólico em uníssono. E elas têm uma característica interessante, que é a única célula do nosso corpo que tem a capacidade de aumentar e diminuir de tamanho. Por quê? Quando a gente engorda, a gente aumenta de tamanho. Quando a gente emagrece, diminui. Isso às custas da captação de ácido graxo dentro das células adiposas. Então, ela tem essa capacidade de aumentar e diminuir de tamanho, e isso gera uma alteração da nutrição dela. Então, ela tem um mecanismo autorregulatório. Quando ela fica grande, ela precisa de mais sangue, precisa de mais oxigênio, mais nutrientes. Então, ela secreta fatores vasogênicos que vão fazer com que o vaso se encaminhe para ela para aumentar o aporte sanguíneo. Então, ela tem um mecanismo de autorregulação da sua própria nutrição. Tudo começa com a fertilização do óvulo, que é apenas uma célula que vai ser fertilizada por um espermatozoide, e a partir daí, uma massa de esperma vai começar a tomar uma forma e vai começar a formar, no nosso caso, o corpo humano. Quem direciona isso? É claro que as células têm que ter um mapa para elas seguirem, para elas poderem formar o corpo. Então, desde o desenvolvimento embrionário do corpo humano, o campo eletromagnético orienta o direcionamento e o posicionamento dessas células dentro das estruturas anatômicas. É como se fosse uma semente que tem dentro dela toda uma árvore que pode vir a pesar várias toneladas. Ela é uma pequena semente que, ao ser implantada no solo, ela começa então a crescer. De dentro dela é que vai sair a árvore, não do chão que vem a árvore. O chão são apenas as raízes para captar a água e alguns poucos nutrientes. Mas tudo que vem, entendeu? A árvore vem toda, o mapa da árvore está todo dentro da semente. A gente vai ver aí quando ela conseguir se estabelecer, ela começa então a abrir o mapa dela, abrir o corpo dela. Então, o que a gente tem? Se você pegar uma semente, antes dela ser fecundada e cortar ela e abrir, você não vê nada lá dentro. Está tudo lá dentro, mas está tudo condensado, invisível. Dessa maneira, a gente pode provar que isso existe através do estudo de embriões. Esse daí é um embrião de rã com 8 horas de vida que tem uma carga eletromagnética nele. Ele não tem sistema nervoso ainda, não tem nervo, não tem cérebro, não tem nada. Mas essa carga eletromagnética, para que ela serve? Exatamente para direcionar as células e posicionar nesse mapa tridimensional virtual formado por essa carga elétrica. E a natureza ela lança a mão de alguns atalhos de repetição de alguns moldes, de alguns modelos arquitetônicos, como, por exemplo, o espelhamento e a engenharia fractal, e consegue repetir estruturas com menos gasto energético. Então, você tem os fractais, por exemplo, são estruturas que elas vão aparecer em tudo na natureza, vão aparecer não só num mineral, quanto num floco de neve, que é uma coisa efêmera, como num raio, numa planta, no pulmão humano, numa árvore. A configuração é a mesma, é uma bifurcação que vira outra bifurcação, que vira outra bifurcação. Isso é um fractal. E aí, a repetição e o espelhamento de uma imagem, o que é o espelhamento? Nós temos duas mãos, mas elas não são iguais. Elas são ao contrário. Se eu botar uma mão em cima da outra, o polegar está para o outro lado, o dedo mínimo. Então, ela é espelhada. A imagem das duas mãos é assim. Então, não é uma mão repetida, é uma mão espelhada, ela é ao contrário. Então, isso daí é muito interessante. A gente, às vezes, não percebe as coisas que a natureza faz. Esse exemplo daí é uma mariposa, essa Actia luna. A semelhança dela com o osso esfenoide é muito grande, mas isso não é coincidência. Isso é uma repetição morfológica da natureza.
E como é que a gente consegue ver isso assim de uma maneira bem virtual? Você coloca uma areia em cima de uma chapa ou coloca na água um alto-falante e você uma areia em cima de uma chapa, você toca uma nota num teclado, ela vai vibrar e aquela areia vai formar uma imagem. E aquela imagem sempre é uma imagem da natureza. Ou é uma estrela do mar, ou é uma outra imagem que já existe na natureza. Então, são coisas assim que na nossa mente é difícil de compreender como é que essas coisas ocorrem, mas a natureza tem essas imagens já pré-programadas. E por que existem esses padrões? Ela não copia esse desenho por achar estético. Ela reencontra soluções que a matéria e a energia obedecem às mesmas leis. Nós vivemos em um oceano de campos eletromagnéticos, gradientes térmicos, forças mecânicas, fluxos cinéticos e reações químicas. E desses encontros nascem os padrões da natureza. Então, a gente tem um exemplo de uma memória genética transmitida sem você ensinar, por exemplo, o ninho do pássaro. O pássaro consegue fazer o ninho igualzinho que os pais dele fizeram, sem ter sido ensinado. Cada raça de pássaro tem um tipo de ninho. Só que os pais não ensinaram, porque quando ele nasceu, o ninho já estava pronto há muito tempo. Então, aquilo está na memória genética daquele pássaro. Aquilo foi passado como? Não foi ensinado. E não adianta você pegar um artesão que faz tapete há 700 anos, o filho dele, se ele não ensinar, não vai aprender. Então, a memória genética, a gente não consegue transmitir. Isso é uma coisa que vem de épocas muito distantes. Além da memória genética, que é uma coisa externa, existe também uma memória topográfica, que é uma coisa do nosso corpo. As células sabem onde é que elas têm que ficar. Isso é interessante. Por exemplo, nesse caso da salamandra, se você pegar um pedaço do rabo da salamandra e implantar ele aqui no dorso, você espera que vai nascer um rabo no dorso. Mas aí, de repente, o rabo começa a se transdiferenciar em uma pata. Por quê? Porque a célula sabe que ali não é lugar de rabo. Então, existe uma nanotopografia do nosso corpo também, as células entendem isso. Por isso que as lesões, quando você corrige a fibrose e tudo, ela vai para o lugar, porque o que desvia são trações mecânicas. Mas a vontade, vamos dizer assim, entre aspas, das células é de ocupar aquele espaço na nanotopografia do corpo. Por exemplo, essa retração, esse epitrópio palpebral, por causa de uma retração de queimadura, foi feito um enxerto de pele e foi feito um enxerto de células adiposas para diminuir a inflamação. O que aconteceu? Começou a melhorar e depois que melhorou, ainda voltou à sua inclinação anatômica, ou seja, você dissolveu a fibrose que estava distorcendo a anatomia vai para o lugar sozinha. Um outro exemplo é esse nariz também, que desviado, não foi feito nada a não ser corrigir aquelas fibroses, aí o nariz vai para o lugar espontaneamente. Então, nós sabemos que na formação biológica do corpo, as células passam por várias fases de diferenciação, desde o óvulo até a fase terminal, que é uma célula do fígado ou uma adipose. E elas vão perdendo a potência. Potência é a capacidade da célula de se dividir em várias outras. Ela vai diminuindo a sua capacidade de divisão em outras à medida que o corpo vai se formando. Quando o corpo se forma totalmente, ela não tem mais a capacidade de retroceder. Isso em nós humanos, mas tem seres que conseguem regenerar um braço, uma mão, um fígado, até mesmo parte do coração. Então, potencialmente, qualquer célula do nosso corpo traz no seu DNA a capacidade de se diferenciar em outra, como uma célula-tronco. Então, o conceito de célula-tronco é um conceito que ele está equivocado. Na verdade, qualquer célula nossa é potencialmente uma célula-tronco. E por que as células-tronco do nosso corpo não fazem isso? Porque, por causa disso que eu falei, à medida que ela vai aumentando a sua especialização, ela vai perdendo a sua capacidade de diferenciação. No início, ela é totipotente, depois ela é pluripotente, depois ela é multipotente, depois ela é unipotente. Uma célula que já está, vamos dizer assim, adulta, já formou parte de um organismo. Então, na verdade, são três portas que se fecham. Eu vou passar rápido esse slide, para não atrasar muito. E a gente observa essa capacidade de transdiferenciação em nós humanos também. Por exemplo, quando você tem uma mulher que chega num período
já perto da menopausa, começa a glândula mamária, o tecido glandular mamário, começa a se transformar em gordura. Aí o pessoal fala, é a substituição adiposa, substituição gordurosa da mama. O que acontece? Vem uma gordura andando e vai para lá? Não. O adipócito não. A glândula mamária, que era adipócito, porque se você pegar uma criança antes da puberdade, você fizer uma biópsia ali, você não encontra a glândula mamária, você só encontra adipócito. O adipócito vira a glândula mamária e quando a pessoa, a mulher, chega numa determinada fase da vida, em que a reprodução não é mais a intenção daquela mama, de amamentar, ela volta a ser gordura de novo. Então, isso daí é um mecanismo que a gente já observa no corpo. Então, nós temos essa capacidade de se transdiferenciar, de dar um passo atrás na biologia. Da mesma maneira, na ferida acontece isso também. O interessante é que a gente não estuda isso, mas isso está super estudado e publicado. O adipócito adulto, numa ferida, em volta da ferida, ele, vamos dizer assim, cospe fora o seu conteúdo lipídico e se transforma numa célula fusiforme. E, a partir daí, ele pode virar um fibroblasto, pode virar um miofibroblasto, e pode virar até um macrófago. Então, quer dizer, um adipócito adulto não é uma célula-tronco, faz isso tudo. Então, o conceito de célula-tronco está completamente equivocado, porque qualquer célula pode fazer essa função. E as células se comunicam através de várias maneiras, através da comunicação direta, através de microtúbulos, exossomas, secreção endócrina, secreção autócrina, paráquina, e através de sinalização fotônica e eletromagnética também. Quando uma célula está encostada na outra, existem uns gaps, né? São umas janelas que permitem a passagem de informação de uma célula para outra. Quando elas estão mais ou menos distantes, elas se comunicam através de secreções de citocinas que elas trocam entre si, é chamado crosstalk, né? Conversa cruzada entre as células. Ou quando ela está um pouco mais próxima, ela também tem o recurso dos microtúbulos, são estruturas que transmitem, inclusive, organelas de uma célula para outra. E até as bactérias também utilizam microtúbulos para se comunicar, inclusive bactérias de diferentes tipos. Por exemplo, uma Escherichia coli pode transferir para um Pseudomonas uma resistência bacteriana que ela tenha conseguido fazer através de um microtúbulo, pode passar para uma outra célula. Então, é um meio de comunicação muito importante e a gente não deve destruir isso quando a gente vai fazer a nossa transferência de células. E o exossoma, que é diferente de tudo, porque ele traz material genético que é formado dentro da célula, é a única vesícula, ela já sai pronta, ela não é feita na parede celular, ela não é um pedaço da parede celular da célula, ela vem de dentro da célula com uma mensagem e com um receptor de membrana que vai entrar numa outra célula e vai mudar o comportamento daquela célula. Isso aqui é só para mostrar que a primeira vez que se falou em exossoma, nesse cenário de regeneração, fui eu em outubro de 2012, lá em Quebec. Então, os exossomas, hoje em dia, eles são utilizados de uma maneira, assim, horrível. A Big Pharma, os laboratórios, estão empurrando para os cirurgiões plásticos, para os dermatologistas, o uso dos exossomas. Já é proibido pela Anvisa, já é proibido pelo FDA o uso venoso, mas as pessoas continuam insistindo e fazem perfurações, que são as chamadas microperfurações, para induzir a entrada desses exossomas no corpo. Só que o exossoma que eles usam é exossoma de planta, é de rosa, exossoma de salmão, exossoma de cordão umbilical de outra pessoa, e aquilo vai trazer uma mensagem que não é a sua mensagem, principalmente quando ele é de outro ser. E aí você pode estar correndo o risco de estar induzindo uma doença autoimune neurológica no futuro, como aquela doença da vaca louca, uma proteína externa estranha ao corpo provoca esse tipo de reação. Então, quando você coloca uma célula adiposa num tecido, numa ferida, por exemplo, ela vai produzir esses fatores e esses fatores vão interferir nas células do tecido receptor. Isso é que a gente tem que ter em mente. Quem regenera não é a célula que a gente colocou lá. Quem regenera é a célula receptora, são as células do seu próprio organismo, da própria lesão, que vão regenerar aquela determinada lesão.
Outros meios de comunicação também são fotônico e eletromagnético. Depois a gente pode conversar sobre isso. Então, esses diversos meios de comunicação permitem que células do mesmo tecido compartilhem informações entre si, criando uma rede que é chamada de teia da vida. Então, você, nas situações em que você vai utilizar o tecido adiposo, você não deve nunca centrifugar, porque senão você destrói essa comunicação e você perde essa troca de informações. E uma célula que não se comunica é uma célula isolada, ela não consegue provocar uma reação no tecido onde ela foi colocada. Vou correr aqui para não atrasar. A célula é inteligente, ela toma decisões, isso é muito importante. A célula não é um tijolinho, não é uma bolinha cheia de gordura ou cheia de líquido. Ela toma decisões e ela tem inteligência. Então, ela coleta informações sobre o ambiente em torno dela e toma atitudes em relação a isso. Um exemplo disso no mundo macroscópico aqui nosso, é uma água-viva. A água-viva não tem cérebro, não tem sistema nervoso, ela tem só 1000 neurônios, enquanto a gente tem 86 bilhões de neurônios só no cérebro. E a água-viva faz tudo, ela corre atrás de comida, foge do predador, ela toma decisões, não tendo sistema nervoso. É como a célula não tem sistema nervoso, mas ela toma decisões. Então, um exemplo de tomada de decisão, nós vamos ver ali naquela ferida, aquele pericito, que é uma célula que viveu a vida inteira do lado do vaso, de repente, tem uma ferida, ele recebe um chamado e vai caminhando em direção à ferida. Então, ela tomou uma decisão, tomou uma atitude. O que ela fez? Ela desfez o citoesqueleto dela para ela poder ficar maleável e poder caminhar em direção à ferida. Assim como aquela que eu falei agora há pouco, aqueles adipócitos que estão perto de uma ferida, que eles migram para a ferida sob a forma de células fusiformes. Então, eles tomaram uma atitude em resposta a uma condição momentânea. Então, quando você tem uma onda de inflamação numa ferida, você gera vários fatores táxicos, ou seja, você atrai as células para você. E também facilitadores, porque a inflamação tem uma rede. O tecido intersticial não é um líquido, é uma rede. E é preciso que a célula, ao sair, ela passe por aquela rede. Então, a célula tem que quebrar o citoesqueleto dela e ficar maleável, como consegue um polvo enorme passar por dentro de um tubo fino, porque ele não tem esqueleto, ele consegue se... Então, a célula tem esqueleto, ela tem uma estrutura que parece uma armação de guarda-chuva, onde ela fica no formato que ela característico, ela é redonda, ela é cilíndrica, ela é fusiforme, ela tem um esqueleto. Esse citoesqueleto, ele desmonta, ali são as fibras que as células têm que atravessar quando ela sai de um vaso. E ela tem que atravessar esse citoesqueleto. Então, quando manda a mensagem, já vem também uma onda de anti-inflamatória para dissolver, diminuir, flexibilizar aquela rede, para que as células consigam migrar sem ficar presas naquela rede. Então, como é que elas andam? Elas fazem isso, o citoesqueleto dela desmonta e ele se projeta pela membrana e começa a fazer o movimento como se fossem pseudópodos. Então, a célula começa a andar. Existem muitas reações elétricas que fazem uma onda elétrica no corpo. Quando você coloca uma célula, uma gordura, de gordura ou outra, num tecido, você vai provocar uma tempestade de citocinas, mas também vai trazer uma carga eletromagnética caótica. E aquilo vai dar uma informação para o seu sistema nervoso central e vai procurar estabilizar aquela carga. E com isso, você começa o processo de regeneração. Então, vamos ver aqui os exemplos práticos, né? O que a gente espera quando a gente bota uma gordura, no caso, que nós estamos falando de enxerto de gordura para tratar feridas? Todos esses fatores que a gordura produz, né? Vascularização, antiapoptose, ação anti-inflamatória, como eu falei, ataxia, ação antifibrótica, ativação do mapeamento bioelétrico, tudo isso a gente vai ver aqui. Esse exemplo aqui é uma paciente que estava há 2 anos com uma lesão que não cicatrizava em couro cabeludo, e eu planejei fazer um expansor da área pilosa para poder ir caminhando e cobrindo aquela área não pilosa. Só que quando eu observo como é que é uma cicatrização normal, a sobrancelha dela está tracionada, porque a cicatrização normal, ela tende a tracionar as bordas para diminuir a lesão e tentar, então, aproximar. Então, começa a deformar.
E ali a epitelização dela, muito fraca, não deve ter crescido ali 1 centímetro, né? Quando a gente colocou a gordura para expandir um pouco, para melhorar, para colocar o expansor, houve uma epitelização, de repente, daquela ferida. Eu não coloquei gordura naquela área cruenta, coloquei no subcutâneo do couro cabeludo. Mas como a área cruenta é inflamada, ela tem receptores para aquelas substâncias que são liberadas pela gordura. Então, o que aconteceu? Eu criei um campo eletromagnético que informou as células como se projetar e fechar a ferida. Então, olha como é que foi evoluindo. Olha lá como é que ficou. Então, ficou uma pele normal, brilhosa, hidratada, lubrificada, só não cresceu o cabelo, que aí também já era muita coisa. Mas uma pele normal, numa região que estava há 2 anos que não cicatrizava, e ali não tinha broto epitelial para criar essa pele. Então, houve uma caminhada desses queratinócitos, e as estruturas subcutâneas acompanharam, porque veio glândula sebácea, veio tudo junto para poder fazer essa pele. Não é aquela cicatrização que é só queratinócito, que fica aquela coisa friável e dura, não. Uma pele completamente normal. Isso foi porque houve todo um encorajamento dessas células com a liberação dos hormônios de crescimento endotelial. Uma célula que vai se dividir, ela tem que ver se tem comida para as filhas dela, senão ela não se divide, ela inibe a mitose. Para ela desencadear a mitose, ela tem que dar uma checada no ambiente e ver se tem vaso ou hormônios de crescimento vascular que vão garantir a sobrevivência das filhas dela. Então, isso é que é o mecanismo que origina esse tipo de coisa. O efeito salamandra, que eu chamo, é um efeito diferente, que é uma cicatrização, como a gente viu, completamente diferente, sem fibrose, sem retração e com um aspecto que mimetiza a pele normal. Aqui é um caso de um acidente grave, né, com perda muscular, óssea e tal, e pele. E a gente foram feitos, isso foi o doutor Arthur Hoffman que mandou esse caso para a gente, foram feitos 5 enxertos de gordura a cada 5 dias, um total de 45 de evolução. Olha como é que a ferida vai diminuindo e depois só botou um enxertinho de pele parcial, não precisou fazer retalho, nem bico cirúrgico, nem pediculado, nem nada. Esse é um caso também de uma mão que era uma amputação funcional, a mão não tinha nenhuma função, todos os dedos estavam comprometidos completamente. E a gente apenas, olha lá o grau de fibrose que tinha naquela mão, como é que estava espesso. A gente simplesmente seccionou, estendeu aqueles dedos e a mão e a palma e colocamos gordura. Eu coloquei o fio de Kirchner para manter imobilizado, estendido, colocamos o tecido adiposo, e aí o aspecto depois de 5 dias cobriu toda aquela área cruenta, aquela área que tinha exposição tendinosa, vascular e tudo, ficou coberta por esse tecido de vascularização que costuma se chamar de tecido de granulação, eu gosto de chamar de tecido de neovascularização. Aí, aquela parte da fibrose, da palma está muito espessa, eu resolvi ressecar. Então, eu tirei a fibrose até onde tinha tecido viável. E aí, nesse mesmo 5º dia, nós fizemos enxerto de pele parcial, não fizemos nenhum enxerto de pele total. E aí a gente foi fazendo os enxertos e foi acompanhando a evolução. 6 meses após o início do tratamento, você vê, já está bom, né? Mas só que melhora muito mais depois, porque é um processo progressivo. Eu só fiz um enxerto de gordura, o resto foi enxerto de pele para compensar a falta de pele. Mas a questão inflamatória, ela é progressiva, ela foi evoluindo cada vez mais. Então, aqui, para a gente ver como é que era e como é que ficou a mão dele, até com os movimentos do dedo mínimo, que é o mais difícil da gente conseguir recuperar, porque é o que o paciente não usa, ele não faz fisioterapia e tal. Esse é um outro caso, uma erisipela grave, foi usado nos servidores do Estado, que me chamaram para operar essa paciente, exposição tendinosa. Isso aqui é para falar sobre aquilo, né? O adipócito isquêmico, ele tem essa capacidade de gerar esses hormônios neovasculares, como o tumor, o câncer também tem. Quanto mais maligno o câncer é, mais ele produz hormônios de crescimento endotelial. Mas quando ele cresce muito, ele necrosa, porque ele não consegue produzir hormônio suficiente para manter as novas células. Então, o mecanismo é igualzinho o da gordura. Então, com o tratamento, em 3 semanas, a gente conseguiu cobrir toda essa área exposta, e aí nós colocamos também somente uma pele parcial. Professor Marco Aurélio,
Mais 2 minutos, tá, por favor. Muito obrigado. E aí, ó, o aspecto que ficou interessante de observar é o seguinte: olha ali naquele slide de baixo, lá na esquerda, onde era a lesão, ela era na raiz do dedo. E olha agora onde é que ela está. Ela está bem distante da raiz do dedo. Então, houve uma epitelização, mesmo depois que foi feito o enxerto, continua havendo epitelização e o enxerto foi diminuindo. Então, é o contrário do que ocorre. Em vez de haver uma fibrose que retrai o dedo, ocorre uma epitelização que relaxa o dedo. Vou passar rápido agora, olha lá como é que ficou. Ali. Essa é uma outra paciente que tem uma queimadura de Reixot, onde ficou essa lesão importante. A paciente muito deprimida, você pode ver o rímel dela escorrendo lá, porque até no consultório ela estava chorando, porque não tinha esperança de recuperar aquele tipo de lesão. Então, a gente fez a ressecção, aplicamos a gordura, colocamos enxerto retirado do couro cabeludo, enxerto de pele parcial. O enxerto do couro cabeludo ele mimifica a pele da face. Jogamos as cicatrizes nas regiões anatômicas, sempre descolando em cima e jogando para baixo, para poder esconder a cicatriz abaixo da linha da mandíbula. E assim a gente foi ali, o efeito do tratamento do pavilhão auricular. Ali ela sempre a gente usa todos os recursos de malha, de fisioterapia, de silicone e tudo. Então, a paciente, depois do tratamento completo, ela recuperou completamente o seu, vamos dizer assim, o seu contorno facial, contorno labial, e ficou com cicatrizes mínimas, somente com alterações de coloração, sem nenhum tipo de fibrose nem retração. Então, a conclusão é o seguinte: o conceito de célula-tronco e a sua capacidade de se transformar em outras, como a fonte da regeneração de tecidos humanos, em vivo, é equivocado. Essa capacidade de se diferenciar só é útil nos estudos ex vivo, em laboratório, quando pretendemos construir um órgão ou uma parte do corpo, povoando um scaffold, que é um molde, com essas células-tronco, né? Ao passo que, no sofisticado ambiente em vivo, as diversas células do tecido receptor serão as responsáveis por essa regeneração, estimuladas pelas células adiposas ou outras que a gente aplica, se iniciando um simples processo de mitose. Então, se você tem aqui 500.000 células que foram destruídas 500, você precisa de fazer mais 500. Você tem uma célula aqui. Se eu começar a virar célula, me dividir para virar 500 células, eu vou demorar muito. Então, eu só dou um sinal para cada célula e dividir, fazer uma relismitose. Pronto, em 1 segundo, de 500 vira 1000. Então, esse é um mecanismo de regeneração, é através da regeneração do própria célula do nosso corpo. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado. Pastor, doutor Pelon, venha, por favor, ocupar o lugar na mesa. Vamos ouvir agora o doutor Luiz Haroldo Pereira, também um querido amigo de longa data. O Luiz Haroldo foi pioneiro na lipoxertia e na lipoaspiração no Brasil, isso em 1980, quando isso começou aqui. Luiz Haroldo foi para a França, onde esse processo começou a ser utilizado, e lá permaneceu e é um dos pioneiros nesse assunto no Brasil, vai trazer a sua experiência. Muito obrigado. Porra, maravilha. Alô? Acho que o som está bom, tem uma voz mais alta. Em primeiro lugar, é uma honra, uma satisfação. A segunda vez que eu venho na academia, a última vez foi em 98, 99, quando eu era o presidente da Sociedade de Cirurgia Plástica do Rio de Janeiro, e retornando hoje ao convite do meu querido irmão, Zé Horácio Abudib. Saúdo todos os acadêmicos, colegas cirurgiões plásticos, e vamos falar um pouco agora, já que o Pelon fez uma análise sobre encher de gordura, eu começaria a seguinte coisa: gordura não é ruim. Aquele conceito antigo, vamos acabar com a gordura? Gordura é a maior fonte de células-troncos, maior fonte de regeneração, e a grande coisa que o cirurgião plástico jamais vai perder, eu falo sempre para os residentes nas minhas aulas, é saber retirar gordura, saber uma boa lipoaspiração. Se ele fizer uma boa lipoaspiração, você terá, na sequência, como falou o Pelon, ao lado da sua clínica,
que era um ortopedista, neurocirurgião, já preparando todo esse tecido adiposo em laboratório do centro cirúrgico e podendo usar para fazer reconstrução, como vimos agora, no problema todo da medicina regenerativa, que é a coisa maior. Nós vamos falar de gluteoplastia, que é mais tecido adiposo, mais enxerto de gordura. Mas hoje, as células adipócitas preparadas na medicina regenerativa, na cirurgia plástica, na ortopedia, neurocirurgia, é uma coisa fantástica, como muito falou Pelon, que é um cirurgião especializado muito em queimadura, de reconstrução. Existe já um capítulo na Sociedade de Medicina Regenerativa. Então, vamos falar um pouquinho sobre gluteoplastia, em que eu e meu irmão Zé Horácio vamos falar sobre o mesmo assunto. Só que coisa diferente. Você, para fazer gluteoplastia, aumento de glúteo, hoje se fala muito em colocar harmonização de produtos sintéticos, proibido hoje pela Anvisa o polimetilmetraquilato, que dava uma série de alterações, silicone líquido industrial, essa série de problemas que os pacientes fazem para aumentar o glúteo, e que a gente tem umas coisas melhores, que é fazer enxerto de gordura, usar prótese de silicone ou a cirurgia híbrida, que é a associação das duas técnicas. Esse trabalho eu já publiquei há muitos anos. Eu comecei em 80 com o Iluse, foi ano que eu fiz prova titular com a minha querida acadêmica Thalita, no Ceará, quando também nesse mesmo dia o professor Iluse apresentou lipoaspiração, que ninguém acreditou muito, não funcionava bem, que eu não ia acreditar. E eu lembro que na tradução de francês, que ele falou em francês, um colega do Rio, Farid, foi quem fez a tradução. Que eu fazia a prova com a doutora Thalita, nossa acadêmica, e eu tinha que apresentar um trabalho controverso, que era peeling químico no outro dia. E se eu me meto a começar a traduzir do francês sobre lipoaspiração, todo mundo achava que era uma loucura, e com certeza não seria da titular da sociedade desde 1980. Então, publicamos, e o que acontece? Primeiro, que você tem que saber fazer uma lipoaspiração. Como é que deve ser lipo? Tem uma série de coisas. A sociedade fala 7% do peso corporal. Você não pode pegar alguém que está 200 quilos e tirar 30 litros, 14 litros. Vai ter problemas tranquilo. Faz uma boa lipo, sempre o método infiltrativo, soro, adrenalina eu uso, e a própria cânula de seringa eu uso para aspirar. Depois, eu fiz essa apresentação em 96, eu publiquei, fazia muitos trabalhos aqui no Brasil. Primeira publicação em revista internacional foi em 96, no Estética, Plástica e Surgery. E como é que é feito aqui? A primeira coisa, a técnica de lipoaspiração. Eu prefiro fazer a seringa, eu aprendi tanto com o Iluse como o Fournier, que foram os dois mestres meus, de usando a seringa me facilita muito. Eu começo a trabalhar, posso trabalhar 4, 6 mãos, está ali o Oleg, a Kátia, que desde o início me ajudou muito, contribuiu muito com o trabalho, mais de 20 anos, e a gente consegue fazer uma lipoaspiração até 6 mãos, 8 mãos. Esse é o princípio de tudo, como falou o Pelon. Não adianta fazer, os americanos gostam muito de fazer centrifugação. Centrifugação, você vai destruir a gordura, quando na realidade você quer fazer aumento de gordura com adipócitos viáveis e fora as células-tronco que estarão no meio. Então, nós fazemos a lavagem sorofisiológica, e cada de 60 que eu retiro, apenas 50% é que eu vou utilizar para fazer a minha enxertia. Na região glútea, eu coloco no máximo, em média, 300. Excepcionalmente, um caso de 600, que era uma paciente americana que eles gostam, que a brasileira não gosta, aumentar o glúteo, aumentar as ancas, que a brasileira odeia, os americanos gostam. Então, já não é nem enxerto de glúteo, nas ancas. Então, o máximo que eu usei, em média, porque eu faço a sedimentação daquela gordura, ponho só aquele extrato que existe da gordura, e com isso eu consigo ter um melhor resultado. Então, coletei em seringa, lavei, e aquela parte amarela, como dizia o Iluse, o professor Iluse falava o seguinte, a parte amarela, que tem mais gordura preservada, tem mais células-tronco naquele meio. E eu posso usar e preparar de cada 60 que eu retirei, uns 50%, de 30% a 40%, ou seja, 30 a 40 cc, é que eu vou utilizar para fazer o meu enxerto de gordura. Esse enxerto de gordura é feito em 3 etapas. Os americanos erram muito por cima de complicações que eles fazem. Retiram a gordura e com o mesmo aparelho que eles retiram, eles fazem uma pressão da lateral para a profundidade. Com isso, vários casos descritos de morte por lipoaspiração com lipoenxertia, que eles lesam a veia glútea e com isso joga morte na hora da sala de cirurgia, porque não adianta, embolia gordurosa, a maciça é morte, ela vai estar uma síndrome respiratória, aquela gordura você não consegue retirar, semelhante ao que acontecia no tempo da nossa pandemia, que era essa gordura pulmonar que dava essa disseminação de doença pulmonar aguda. Então, você sempre faz, eu faço de baixo para cima em relação ao polo superior, 3 planos usando, eu uso há muito tempo, com experiência grande, na parte muscular glútea. Os americanos disseram que glúteo tem problema, mas eles injetam hoje, negócio de lipo-HD, estão injetando gordura em todos os músculos, no deltóide de 300 ml, no meio do músculo. Se a gente sabe que tem células-troncos, se aumentar um lado e o outro não, como é que você vai contornar?
injetando hoje muita gente morrendo de lipoenxertia por esse pessoal mais novo que não sabe nem fazer lipoaspiração, injetando gordura na perna para aumentar o vasto, e com isso eles pegam o canal de Hunter e jogam gordura direto. Então, cuidado, isso que a gente orienta, eu sou responsável pelo capítulo de lipoescultura da sociedade, a gente sempre orienta a cuidado com o que fazer gordura, faça uma lipo, siga as regras tradicionais que você não vai ter grandes problemas. Uma coisa também muito interessante, que até com a Kátia a gente desenvolveu, que é fazer o suco glúteo. O pessoal começa a lipoaspirar a coxa, achando que tem gordura sobrando, que é aquela falsa banana que a gente escuta falar. Na verdade, o que está precisando é uma sustentação desse glúten. E essa sustentação vai ser feita através de quê? Injeção de gordura. Você dá uma sustentação nesse glúten e consegue proporcionar um resultado mais harmonioso e consegue projetar esse tecido. Vamos ver só como é que é feita a lipoenxertia glútea. Então, eu já preparei a minha seringa, eu começo a receber na incisão infraglútea, eu faço uma aspiração negativa e faço retrógrada injeção. Eu vou retirando e vou enxertando, como se eu estivesse fazendo, como se fosse assim, um espaguete, fazendo vários canais, ou seja, você depois complementa com a parte infraglútea e com a subglútea também, melhorando muito, colocando essa gordura no plano correto. O resultado obtido logo de uma lipoaspiração dos flancos e aumento da região glútea com apenas 250 cc de cada lado. Esse é o processo mais tranquilo de se fazer uma técnica bem desenvolvida e bem centralizada. Então, se você aumentar os glúteos, como é que a gente faz hoje? Você vai, retira a gordura da região dos flancos e do culote, faz a enxertia lateral, e é importante também fazer uma boa lipoaspiração para ter uma concavidade em seguida de uma convexidade. Com isso, é um resultado natural de um produto natural que a experiência paciente com 15 anos, 20 anos de operado, que engordam, a gente sabe que acaba tendo um aumento dessa região, porque os adipócitos estão viáveis, e também a regeneração que existe, ela vai aumentar o aumento dessa gordura. Outro caso também de uma paciente que é o mesmo procedimento. Você tem que ter uma área doadora, retira a gordura, lava essa gordura em soro fisiológico, não só é processo de decantação. Jamais usar centrifugação, você vai destruir todo o tecido e vai chegar em contrapartida do que falou meu querido amigo Pelon, do que você vai destruir todo esse tecido. Então, não é uma coisa difícil de fazer. Se você fizer bem sedimentado, bem orientado, você tem que ter uma área doadora, sempre gosto muito desse tecido. Hoje a gente já deixa marcado. Eu tenho muitas mesas redondas com outros colegas com negócio de lipo HD, que eu mostro o resultado de 15, 20 anos, que estão hoje querendo mostrar que é uma grande novidade. Desde que você faça a técnica bem correta, não tem grandes problemas. Essa é uma paciente com todo esse aumento de peso. Esse é o único caso que eu fiz em 2 vezes. Eu fiz a primeira lipoaspiração dela, depois uma segunda, e dei um contorno corporal para ela bem tranquilo, paciente jovem, somente com lipoaspiração. E se você observa o abdômen, não tem nenhuma cirurgia, corte, não tem nada, só tem lipoaspiração e enxerto de gordura. Essa aqui, você vê o caso, é a irmã daquela primeira que eu mostrei que eu fiz 2 vezes. Você vê, uma quantidade, elas sempre tiveram tendência de ter um flanco muito exagerado, então retirei a gordura dos flancos, até essas dobras que existem normalmente nessa região de pessoas que começam a acumular gordura, se a gente faz uma boa lipoaspiração, e a tecnologia que eu uso associada hoje é o endolaser, que vai melhorar a retração da pele. O resultado é que você consegue obter sem grandes problemas, mas um caso e vários casos que a gente opera com toda essa evolução. Vamos falar um pouquinho agora, não vou entrar na área do Zé Horácio, mas eu vou abrir muitos precedentes sobre isso, que é o enxerto de gordura associado com o implante de silicone, uma coisa muito interessante. São uma paciente que, injeção na infância, ela teve todo esse problema na região glútea, perda de massa muscular, por injeções naquele tempo de bezetacil, de certo, fazer essas aplicações, e mostrando toda a perda de tecido. O que é que eu projetei para essa paciente? Falei, vou ter que colocar uma prótese glútea e vou ter que colocar gordura, enxerto de gordura. Só que eu fiz a seguinte coisa, eu não coloquei, normalmente a gente põe polo superior e polo inferior. Eu inverti a posição do meu implante e completei com gordura. Fizemos a primeira coisa, o acesso, como você vê aqui, fazer bem melhor depois sobre o glúteo, e depois eu fiz o acesso e comecei a fazer a gordura. Então, coloquei o implante, esse implante de um implante quartzo, um implante anatômico, e coloquei o sentido ali projetado a parte superior mais alta para fora, e depois eu comecei a fazer, fez da cirurgia, eu chamo lipoenxertias segmentares. O que consiste isso? Preparei a última área boa de gordura, e como eu comecei a guardar gordura
preenchido onde havia falta de músculo, você via aí o efeito Quetiotti, viu, Pelão? De como a gordura, numa área que não tinha músculo, como a gente consegue preencher pelo efeito regenerativo, é claro, da gordura, efeitualmente das células troncos, que não foram traumatizadas, foram preservadas. E a gente consegue observar, entendeu? Volta aqui só nessa última agora, que eu escutou aqui nele. Tá. Então, caso, você vê a solução que nós obtivemos desse paciente com uma prótese de silicone e também com enxerto de gordura. Esse é um caso mais dantesco, bem complicado. O paciente já tinha até uma deformidade na perna, por injeções na infância, e também, mesma coisa, eu projetei para essa paciente um implante 250 de um lado, lado são, e 400 do lado traumatizado, e tive que fazer várias, e aqui a técnica inicial, que eu não vou falar sobre isso, e mostrando o que nós fizemos, prótese glútea, e 2 ou 3 aplicações de enxertos de gordura. Então, pequenos lipoenxertias, sendo que nessa área ela estava muito aderida à pele, à musculatura. A gente faz um descolamento prévio, nós criamos uma superfície de contato e aplicamos a gordura. Enxerto de gorduras maiores, depois com seringas menores da CC, sabendo e conseguindo resolver o resultado. A gente proporciona, claro, uma cirurgia reconstrutora. Eu acho que é um resultado que dá satisfação ao paciente, muito mais ao paciente do que o próprio cirurgião. A gente gostaria de fazer muito mais, mas nós temos limitações. Então, a aplicação do enxerto de gordura. Vamos falar agora que, falar hoje em enxerto de gordura, todo mundo é professor. Eu lembro quando eu falava em enxerto de gordura, estou falando de 30, 40 anos atrás, dizia assim, Luiz Haroldo, só com você que funciona. Ninguém consegue fazer enxerto de gordura. Não funciona, absorve, e a gente sabe que o processo evoluiu. E vão ter que projetar algum trabalho comprovando a persistência. Eu lembro que eu mandei para o Estética esse trabalho e ele não foi aceitando. E vocês vão a evolução do trabalho. E o PRS, que é a melhor revista da cirurgia plástica, que é o Plastic Reconstructive Surgery, eu mandei e foi aceito. Onde eu ia falar da permanência da gordura do seu muscular e do subcutâneo. Então, essa é uma paciente que eu já tinha feito cirurgia nela, coloquei gordura, mas ela achava que a próxima foi suficiente, pode ser não, a gordura foi boa, mas ela queria um glúteo maior. Falei, só tem uma solução, vamos colocar uma prótese glútea. E aí o que acontece? Quando eu comecei na incisão, se você começa da parte da gordura, você começa a ver a grande quantidade de gordura que tem desde a incisão na pele aqui, incisão na pele, grande quantidade de gordura. Então, está comprovando que existe gordura nesse lado. Nós fomos evoluindo, fiz a incisão inferior, preparei tudo para colocar uma prótese, para colocar um implante de 350. E quando eu abri a parte muscular, você vê a grande quantidade de gordura que havia dentro do músculo, ou seja, a conservação, a permanência da gordura no plano muscular. E um dia no trabalho, foi da Cátia, como fez para titular, perguntaram assim, mas o glúteo, o músculo não tem gordura. Aí eu falei que a resposta foi a seguinte, mas a melhor carne que tem é a carne marmorizada, que é de Kobe, que tem, ela é macia, ela tem gordura no meio, então tem gordura no meio. Então, esse trabalho foi aceito na melhor revista, que é a revista do Plastic Reconstructive Surgery. E o resultado depois, já com a prótese glútea. Agora, glúteoplastia com o silicone implante é o tema do meu amigo querido Zé Horácio. Eu já deixaria tudo prévio aqui, isso aqui todo mundo que ele vai falar, mas o mais importante é essa foto que eu apresento em conferência, que foi a dissecção que ele vai falar agora de cadáver, mostrando onde fica a prótese glútea. Ela fica intramuscular, dentro do músculo glúteo, e com isso a gente consegue saber que funciona bem e pode terminar a cirurgia, Zé, sempre com associação com a gordura. E lembrando que a gente tem uma vez uma discussão com o Zé sobre que a gordura só tem aumento, não tem projeção. Mas se colocar gordura dentro do músculo, qualquer gordura intramuscular, você consegue ter projeção. Muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado, meu irmão Zé Horácio, queridos acadêmicos e colegas, obrigado pela atenção. Agradeço ao professor Luiz Haroldo e convido para sentar aqui à mesa conosco, por favor. Agora, dando continuidade ao simpósio, passo a palavra ao acadêmico. Deixa lá. Passo a palavra ao
Passo a palavra ao acadêmico José Horácio Abugibe, que é o coordenador do simpósio, e para a próxima palestra sobre implante de silicone em gluteoplastia. Vocês estão me ouvindo? Tá. Estamos ouvindo sem som, ouvindo a sua voz apenas. Talvez aumentar o som na caixa. Alô? 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 Tá. Bom, na realidade, o início do programa era isso. O Luiz Haroldo trazer a glutoplastia com lipoxertia e eu fazer o contraponto com o enxerto de gordura. Eu acho que... Como é que faz aqui, não? Aqui uma homenagem que eu sempre faço ao nosso querido acadêmico, o professor Pitangui, Cláudio Gador de Castro, também meus grandes professores, aí junto com o Pitombo e minha mulher, o professor Pitangui, sempre que eu tinha oportunidade, eu fazia alguma reunião para que ele nos acompanhasse, não há conflito de interesse. A adoção Por que a gente tem glúteo grande? Por causa de sermos bípedes. Você veja que todos os animais, os nossos símios, nossos ancestrais, tinham um glúteo pequeno, porque andavam predominantemente ou em duas ou em quatro patas, e à medida que o homem foi tomando a posição bípede, ele aumentou a musculatura da perna e da região glútea. Se você comparar os chimpanzés, o gorila e o Luiz Haroldo aqui fazendo seu treino de balé, vocês vejam que a musculatura glútea é muito mais desenvolvida no homem. O que caracteriza o corpo feminino? Sem dúvida, o que mais, se a mulher vem de frente, você olha para as mamas, e de trás para as nádegas. São os grandes atrativos da anatomia feminina. Mas não foi sempre assim. Se você vê as esculturas antigas, as mamas e a vulva eram os grandes atrativos. Isso aqui é uma escultura de 40 mil anos atrás, e você vê que era diferente. Na Vênus de Milos, na Vênus de Willendorf, você tem, há 24 mil anos atrás, também uma manifestação de mamas e de vulva sem grande... Só se foi a Vênus de Milos e depois a Afrodite, que 200 anos antes de Cristo começou a exibir a nádega como um atrativo feminino. Isso é apenas uma curiosidade, é uma tribo africana que tem características naturais desse tipo, como essa daí. Existe uma diferença fundamental no aspecto estético no que se refere à mama e glúteo. A mama pode simbolizar também inocência e fertilidade. Os glúteos são sempre símbolos de erotismo. Não há como você se pensar na nádega que não seja com esse intuito. As brasileiras, mas existem diferenças étnicas importantes. Os índios brasileiros que caminham pouco, porque caminham nas florestas fechadas, não têm glúteo muito desenvolvido. Já as negras africanas que caminham pelas savanas têm nádegas o glúteo muito mais desenvolvido. E uma curiosidade, o termo bunda vem dessa tribo africana de Angola que foi trazido para o Brasil. Com a miscigenação, todas essas características vão desaparecendo, e hoje vemos mulheres de todas as formas com glúteos avançados. Mas há uma evolução com o tempo. Você veja o modelo de 1940 e do século XXI, a procura de uma nádega mais projetada é muito maior. O que houve aqui? Não está andando. Então, década de 50, o modelo século XXI, houve um natural crescimento. Eu fiz um estudo uma vez, antes da década de 80, 90% das capas de Playboy
eram mamas. De 80 em diante, eram nádegas. Então, houve uma mudança no voo. Então, o nosso desafio é fazer glúteos mais bonitos, tentando chegar perto desses aí mostrados. A definição de beleza é uma dificuldade na medicina. O Vitruvius e Leonardo da Vinci, todos tentaram definir a beleza com grande dificuldade. Agora, é facílimo de identificar, né? Você olha uma coisa bela, você identifica. Agora, definir por que é bela é muito difícil. Vocês vejam essas duas mulheres, definitivamente belas, mas características faciais totalmente diferentes. Como que você vai definir a beleza? Você olha e vê. Agora, a cirurgia isso aqui é um slide antigo, hoje ela já é bastante popular, e vejam só essa foto. Os dois presidentes olhando a nádega de uma jornalista brasileira. Então, é sempre um motivo de atração dos olhares. Agora, por que ela ainda não é tão difundida? Por causa dos grandes problemas que outros métodos fazem de enxertia de PMMA, de material aloplástico, que causam problemas seríssimos, mortes, etc., que são fáceis de fazer, qualquer pessoa faz, inclusive não médico. Isso acaba tirando o foco do que é possível obter com cirurgias sérias de aumento de glúteo. Os implantes, habitualmente usados, são redondos, e os ovais, eu uso pouquíssimo redondo, muito mais os ovais. O Luiz Haroldo já citou ali, como é que começou isso? O Ulloa, há mais de 40 anos atrás, um grande cirurgião mexicano, usava o plano subcutâneo. Dava complicação em 105% dos casos, todos. Depois veio o De La Penha com plano subfacial. Mas o plano subfacial não existe, eu vou mostrar a vocês. A face é tênue demais, se você tentar descolar, ela rompe. E a prótese vai ficar no plano subcutâneo também com 105% de complicações. Veio o Robles, o cirurgião argentino, propondo o plano submuscular. O grande problema é o ciático. Se você for no submuscular e for fazendo descolamento para baixo, você chega no ciático. Então, o problema dessa técnica é que as próteses ficavam um pouco altas demais. Até que um cirurgião muito simpático mexicano chamado Vergara, ele descobriu por acaso o plano muscular. Ele operava muito glúteo e tinha uns que ficavam uma porcaria, que ficava no subcutâneo, e tinha outros que ficavam espetaculares. Ele não sabia bem por quê. Aí ele se deu ao trabalho de ver os espetaculares, o que tinha acontecido. E elas estavam acidentalmente no plano intramuscular. E ele nunca fez nenhum trabalho publicando isso. Então, esses são os problemas do subcutâneo. Todos esses problemas aqui acontecem, como no subfacial e como no... E o que aconteceu? O que nós fizemos foi estabelecer... Então, olha aqui, olha a face, olha a espessura dessa face. Qualquer descolamento dela, ela vai rasgar e a prótese vai ficar no subcutâneo. Então, o grande trabalho nosso nessa área, com várias publicações, como vocês vão ver, foi estabelecer a rotina dessa técnica. Como que nós vamos fazer uma técnica que seja ensinável e reprodutível? É a intramuscular. Então, o que é que nós fomos estabelecer? Fomos para o anatômico. Esse é o grande problema da cirurgia. Eu acho que em todas as especialidades. Ninguém quer ir para o anatômico. Ninguém quer estudar anatomia para estabelecer as bases daquela cirurgia. E eu não tenho essa preguiça porque eu adoro anatomia. Então, eu não tenho muitas ideias, não sou um cirurgião criativo, mas em boas ideias eu consigo depois estabelecer os parâmetros anatômicos para torná-la confiável e reprodutível. Então, 2 centímetros de espessura do músculo, iniciar o descolamento. Na face lata, que é você não pode descolar lateralmente que vai romper a face lata. É impossível.
Você, com o descolador rombo, romper a face da lata é impossível. Então, é só usar um descolador rombo, não usar um descolador agudo. O retalho de 2 centímetros, quando você rebate o retalho, ainda tem uma quantidade grande de glúteo, 3 a 4 centímetros, cobrindo e protegendo o ciático. Então, 2 centímetros de espessura de músculo é suficiente e garante segurança na proteção do ciático. Agora, é possível a gente fazer isso? Será que dá certo? Aí nós fomos fazer a cirurgia no cadáver fresco. Então, marcamos a cirurgia, descolamento, aqui já o glúteo. Marcamos 2 centímetros, que é basicamente a falange distal, muito fácil na prática de estabelecer. E começamos o descolamento rombo, a loja feita, prótese introduzida. De um lado, introduzimos uma redonda, fizemos a sutura, igualzinho à cirurgia. E, do outro lado, pusemos um implante de silicone oval, que pode ser posto de uma forma ou de outra. Está aqui um pouco maior, porque o implante era maior. Aí, o que fizemos? Descolamos a pele e percebemos que o músculo estava totalmente íntegro. Rebatemos o músculo tinha uns 2 centímetros de espessura, tiramos a prótese e lá estava os 3 a 4 centímetros de músculo, o glúteo ainda, cobrindo e protegendo o ciático. O outro lado, também rebatemos a pele, musculatura íntegra, rebatemos o músculo, lá está o implante, e, novamente, o grande glúteo por baixo do implante, 3 a 4 centímetros, protegendo não só do dano direto, como da tensão excessiva do ciático. Então, aqui tem um vídeo, mas vai tomar muito tempo, eu não vou. Aí nós fomos publicando bases anatômicas dessa cirurgia. Vamos aqui um caso de um implante redondo. O implante redondo é adequado nas nádegas que são curtas, no sentido longitudinal. Ela fica muito bem, com a projeção adequada. Aí que vem a minha discussão com o Luiz Haroldo. Eu não consigo pegar 350 ml de gordura e colocar aquele bolo no mesmo lugar, porque a gordura ela tem que ser espalhada, porque ela precisa de um leito receptor vascular para se nutrir. Então, o que eu brinco com o Luiz Haroldo é o seguinte: Luiz Haroldo, você faz uma nádega grande, eu faço a nádega projetada, porque a prótese você consegue colocar todo o volume no mesmo lugar. Com isso, consegue a projeção maior. A lipoxertia é ótima, como vocês vão ver aqui em alguns casos, mas, na minha opinião, você aumenta o glúteo e não projeta o glúteo. Então, aqui é o pré e pós. Um pré e pós. Agora, existem indicações. Eu faço esteira de gordura. Esteira de gordura é um ótimo método. Essa é a paciente mais alta que eu, bem longilínea, e que eu programei equivocadamente um glúteo para ela. Olha só, ficou muito marcado. Ficou faltando, ficou sobrando nádega em relação ao implante que eu coloquei. Um mau planejamento meu. Eu conversei com ela, falei, bom, vamos resolver isso. Então, fizemos a lipoenxertia. Ficou a prótese aqui e eu lipoenxertei nos locais onde não estava preenchido. Então, como ficou depois da lipoenxertia, para vocês compararem o pré-operatório, o pós-operatório, com a prótese bem marcada e faltando nádega aqui, após o lipoenxertia, você vê que preencheu, e 4 anos depois, a manutenção do resultado, comprovando o que o Luiz Haroldo já falou, que a lipoenxertia integra bem e permanece para sempre. Então, o mesmo caso, numa outra visão. O implante oval, que eu prefiro, você pode pôr a maior projeção para cima, você consegue uma projeção maior aqui. Um outro caso. Ou você pode colocar a maior projeção para baixo
vocês percebam que isso aqui não fica tão projetado, mas você preenche mais aqui. Então, isso é questão de gosto. Então, você pode discutir com a sua paciente e ver o que ela mais se agrada. E a cada passo que a gente tinha dificuldade, a gente estudava lá na UERJ, tínhamos essa possibilidade e fazíamos um trabalho. Então, fizemos esse da escolha de que prótese usar e o porquê, etc. As complicações mais comuns, extrusão, a deiscência da sutura é a mais comum. Isso na cirurgia bem feita. No plano subcutâneo, eu não considero que seja glutoplastia. Considero um acidente cirúrgico. Então, a deiscência da sutura, que aconteceu muito no início, nós tivemos que mudar a técnica, eu vou falar sobre isso. Hematoma, infecção, seroma e assimetria. Hérnia lateral, só se você não usar um descolador rombo, você pode romper a face lata, senão é impossível você fazer. Pode ter pitose quando está no subcutâneo. Essas complicações são quase todas de prótese no subcutâneo. Então, uma paciente com material aloplástico, com os caroços por aí, com os caroços desse material aloplástico. Então, eu removi o que era possível remover, o que formava bolhas aqui, por exemplo, era o maior deles, tem uma pequena cicatriz, e colocado o implante de gordura, a prótese de silicone. Então, pré e pós-operatório, pré e pós-operatório. E outra complicação são as pitoses e a assimetria. São, basicamente, muito mais comum no plano subcutâneo. Em vez de como essa nádega estava caída, essa paciente andava, a prótese balançava de um lado para o outro. Ela acabou que não operou comigo, não sei o destino dela, mas era uma prótese no celular subcutâneo com esse aspecto horroroso. Assimetria e infecção, uma paciente com tudo, e ela estava com infecção. Essa foi me mandada pelo cirurgião que operou. Foi tratada a infecção. Aqui eu tirei um implante, vocês vejam aqui o músculo, coberto por uma cápsula cicatricial, mas é o músculo preservado. Descolei por baixo do músculo, com 2 centímetros, como sempre, aqui já fechado. E aqui o pré e o pós. Como que ela estava, com toda a simetria, esse implante estava no subcutâneo, e aqui como muda tudo quando você coloca no plano adequado. Então, no plano subcutâneo, com infecção, com outras complicações, e essa deiscência, nós começamos a ter no início que os primeiros cirurgiões que pregoavam, eles pregoavam deixar uma ilha de pele para separar uma parte da outra. E nós fazíamos isso. E tivemos vários casos. E eu fui pensando assim, essa ilha necrosava. Então, havia deiscão pela necrose dessa ilha, onde a gente fazia a sutura. A partir do momento que nós... Aí o Fernando, meu residente na época, meu assistente que desenvolveu esse trabalho comigo, falou, professor, não é isso não, vamos deixar. Eu falei, olha, é isso. Vamos fazer o seguinte, você vai operar os seus casos com a ilha ou sem a ilha. Os dedos continuaram deiscência e nunca mais tivemos deiscência quando fizemos com a incisão direta. A gente vai aprendendo na tentativa e erro. E aí fizemos um trabalho publicando e mostrando essa conclusão. Então, hérnias de implante, isso pode acontecer quando a prótese está mal colocada. Você veja aqui, ela está fora do músculo, totalmente fora, em alturas diferentes. Você vê que nessa altura aqui do corte tomográfico, aparece a prótese do lado de cá, essa aqui, a outra nem apareceu ainda, aquela está mais inferior. Então, a prótese herniada na musculatura por erro cirúrgico. Então, publicamos também um trabalho a esse respeito, reposicionando as próteses. Então, aqui a imagem da tomografia, que dá para anotar. Então, um outro caso, com o implante totalmente fora, aqui está o músculo, o implante totalmente fora do músculo. Aqui são a mesma coisa, com detalhes técnicos que não vão acrescentar nada para vocês. Também publicamos um trabalho sobre
esse aspecto da saída da posição. Como ter certeza que esse plano muscular é possível? Então, nós fizemos um estudo de tomográfico do pós-operatório. Então, você veja aqui o pré-operatório, aqui está a projeção do grande glúteo, e no pós-operatório, com 6 meses, ele dentro do músculo, você está vendo aqui o músculo cobrindo e 1 ano depois, na mesma posição. Não há modificação de posição. Aquilo foi uma redonda. Agora, uma oval, um pré. Aqui está a prótese, totalmente dentro do músculo. Aqui a parte do músculo maior que fica defendendo o ciático. 1 ano depois, ela na mesma posição. E quanto à posição, vocês vejam aqui que 6 meses depois, a prótese está exatamente na posição colocada, a posição oblíqua. E 1 ano depois, exatamente na mesma posição. Então, é uma técnica confiável e arredonda, a mesma coisa, que arredonda numa posição, e 1 ano depois, exatamente na mesma posição. Então, é uma certeza que um estudo tomográfico, aqui sem a prótese, aqui com a prótese, veja que ela está totalmente coberta pelo músculo, e fazendo a projeção. Aqui no outro nível. E por dentro, isso aqui é a visão como se a gente estivesse no ciático. Então, o ciático está olhando para cima, está vendo um monte de músculo aqui, separando o próprio ciático do implante, sem deixá-lo correndo nenhum risco. Bom, isso aqui, finalizando, quando eu fui fazer o doutorado, o Sampaio está aí, ainda eu já foi, acho que ele já foi. Aí ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, o que eu faço mais, só que estamos estudando mais é glúteo. Aí ele perguntou, vem cá, mas qual a idade da paciente que faz? Eu falei, Chico, eu não sei. Não. É branco, parda? Chico, eu não sei. Mas é magra, gorda? Eu não sabia dizer nada. Ele falou, tá aí teu trabalho. Você vai fazer sua tese, que era o perfil das pacientes submetidas à água. E foi esse perfil que tem aqui várias conclusões do trabalho, e assim nasceu minha tese de doutorado, pela genialidade do nosso Francisco Sampaio, que obviamente foi meu orientador. O músculo sofre uma atrofia com implante pela compressão, sofre. Publicamos esse trabalho. Há uma atrofia de mais ou menos meio centímetro do músculo que cobre, mas e será que esse músculo compromete Não, isso aqui é da atrofia. Faz atrofia, publicamos um trabalho mostrando isso. Mas essa atrofia compromete a função, fizemos outro trabalho e não compromete a função. Então, embora haja um pouco de atrofia de meio centímetro da parte que cobre o grande glúteo, a função muscular não se alterou nesse estudo que nós fizemos também. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico José Horácio. E abro a palavra à bancada acadêmica para perguntas e comentários. Bom, Acadêmico Maurício Magalhães. queria parabenizar os 3 expositores, realmente apresentações. Eu fiquei impressionado com o seu material, com a sua imagem, realmente encanta a ilustração, essa inteligência artificial toda, essa composição de imagem, realmente enriqueceu muito o seu trabalho, e parabenizar os alunos. Eu queria perguntar... Eles estão reclamando que não está ouvindo bem. Estão ouvindo? Estão ouvindo melhor agora? Melhor? Não? Mais alto.
Bom, o- É um período de adaptação ao novo som. Volta e meia o microfone fica no bolso. Pronto, agora sim. Bom, parabenizar o Pelon pela apresentação, realmente uma de excelente qualidade, com essa, todas essas imagens deram um brilho especial à sua apresentação, muito interessante, toda essa perspectiva do uso. E eu estava comentando aqui com o professor Luiz Haroldo quanto como essa questão das células-tronco, dessas células de gordura, principalmente, esse material que é rico nessa capacidade regenerativa, incorporou-se à cirurgia plástica e trouxe um benefício realmente muito grande. E nós já conversamos isso, Zé Horácio, mas eu queria que a gente voltasse a falar sobre essa questão cultural. Por exemplo, eu sempre ouvi falar que nos Estados Unidos a cirurgia, quer dizer, o grande apelo sexual americano está nas mamas, né? Então, a cirurgia de mama nos Estados Unidos é muito, extremamente valorizada e muito mais frequente. E que aqui no Brasil, como vocês falaram, a cirurgia do glúteo acaba tendo uma importância maior também cultural. Eu queria saber se nesse estudo que você fez, desse perfil dos pacientes, se você chegou a conversar sobre isso e ter esse tipo de informação, o quanto é realmente um desejo das mulheres buscarem mais no Brasil a cirurgia glútea proporcionalmente, relativamente, por exemplo, que as americanas. Qual a experiência de vocês nesse sentido? Então, Zé, Quer falar, Luiz Alberto? oi, vamos. Tá vendo não? Eu acho que não. Estão ouvindo bem, não? Eu acho que sim. Então, o que acontece? Tanto que o americano chama-se de Brasilia Butt Lift, que é o glúteo brasileiro. Começou a chegar muito forte nos Estados Unidos por causa de Miami, por causa dos cirurgiões colombianos, e o pessoal colombiano e os peruvianos que chegaram lá em Miami, e começaram a fazer enxerto de gordura, só que violento, colocando quase 1,5 litro, 2 litros. E muitas complicações, chegou a um ponto que a própria teve um task force da Sociedade Americana, quase que proibindo a injeção de gordura intramuscular. Então, já começaram a gostar, a partir dos colombianos que vinham para cá no Brasil, depois fizeram escola no Brasil, de começar a fazer enxerto de gordura. Só que eles fazem exageros, prótese também, eles colocam prótese muito grande, e a paciente fica uma semana, quase um mês, sem andar, de costas, etc. Então, por que a gente não exagera? Eu acho que as próteses maiores, coloquei uma vez ou outra, 450, 350, e gordura em média 300 ml. Então, o brasileiro tem essa forma de Brasília Bolt, que na verdade não é nós que lançamos, mas a brasileira tem glúteo bom, a gente consegue melhorar. O cuidado é com as substâncias aloplásticas, que muito bem o Zé Horácio falou, que chega cada vez mais aos nossos consultórios de complicações, geração de difícil solução. O Maurício, na realidade, basta entrar nas lojas de biquíni, brasileiras e americanas. O tamanho dos biquínis de um lugar e de outro para ver o quanto a exposição da nádega é uma coisa fora e esteja aumentando muito lá. Como eu falei, num desses estudos que eu fiz, não cabia nessa apresentação, as capas do Playboy antes de 80 eram mamas. Depois eram nádegas, basicamente. O Playboy americano. Então, mesmo lá, está mudando isso que o Luiz Haroldo falou, inclusive eles lá, como o Brazilian Butter, porque foi tudo desenvolvido aqui no Brasil. Embora eles façam lá com alguns exageros, com as consequências que o Luiz Haroldo falou. Mas é uma tendência também lá no Estado. Continuo aberto aos acadêmicos. Posso?
Quer falar alguma coisa? Ok. Bom, não tendo mais ninguém, quero agradecer muito ao acadêmico José Horácio Abudib e ao presidente da secção, acadêmico Carlos Gesta, pela organização, parabenizar todos os apresentadores pelas excelentes aulas, aprendi bastante aí sobre cirurgia plástica, sobre a importância da célula-tronco adiposa. Muito obrigado, obrigado a todos, a sessão está encerrada. Muito bem. Eu vou ler. Eu sou um ávido do leitor. Eu vou ler. Foi o professor da academia para o tá? Não, está aberto, mas você é meu convidado.